para passar. Você assume o comando da coisa. Você é o responsável pelos seus resultados. Qual é a primeira coisa que você tem que saber? E isso é deixado muito de lado. A primeira coisa, se eu vou fazer uma viagem daqui para Macapá, daqui para Crato, lá no Ceará, daqui para Alagoas, de carro, ou se eu vou de avião, o piloto vai ter que saber isso. Quem for dirigir, quem for pilotar, vai ter que saber a direção, concorda comigo? E saber a direção é exatamente saber o caminho que você tem que seguir. Saber o caminho que você tem que seguir é analisar o seu edital. O que nós mais vemos são pessoas despreparadas porque ela não sabe nem para onde está indo. Ela está simplesmente seguindo aquele monte de aula que o professor disponibilizou, que a instituição disponibilizou. Aquele monte de PDF que te entregaram. Ei, quando eu olho o edital, eu tenho a capacidade de enxergar todo aquele conteúdo que vai ser exigido de mim. Isso aqui é todo o conteúdo que vai ser exigido. E quando você olha isso, você assusta, porque é muita coisa. Então, quando eu faço uma viagem, a última viagem que eu fiz de carro mais distante foi para Península do Maraú. Saí de Brasília para a Península do Maraú. Foi uma viagem maravilhosa. Mas são 1.600 quilômetros. E 1.600 quilômetros, convenhamos, é muita coisa. O edital, ele é muito grande. Aí o que você precisa fazer? Você precisa aprender a fatiar ele. Vamos fatiar. Vamos picotar ele. De maneira que eu possa ir cumprindo partes. Então, ao invés de colocar no meu GPS daqui de Brasília direto para a Península do Maraú, eu vou verificar quando eu coloco para lá que são 1.800 quilômetros, 1.700 quilômetros, 1.600 quilômetros e que passa numa determinada cidade, digamos, Bom Jesus da Lapa. Então, ao invés de eu colocar daqui para a Península do Maraú, eu coloco daqui para Bom Jesus da Lapa, que é uma distância menor. E aí é mais fácil de eu conseguir vencer essa etapa. Quando eu venço essa etapa, eu digo para mim mesmo que eu estou andando, que eu estou seguindo. E aí eu posso passar para a etapa seguinte. E aí, então, quando eu passei 2 etapas, eu posso passar para outra etapa. E aí eu posso passar para outra etapa. Mas quando você, por exemplo, está simplesmente seguindo aquilo que o cursinho joga para você, eu vou te dar um exemplo real. O edital da Secretaria de Educação, aqui do Distrito Federal, cobra a lei orgânica do DF e ele estabelece, olha, eu quero a lei orgânica do DF, títulos 1, só vou dar um exemplo, tá? 2, título 5, título 6. Ele fala quais são os títulos que ele quer. Ele fala exatamente os títulos. Só que o cursinho, ele não vai separar esses títulos. O que o cursinho vai fazer? O edital cai o quê? LODF. A gente tem LODF gravado? Tem. Então pega a aula do professor fulano e coloca dentro dessa turma. Quem já viu isso? Quem já passou por uma situação dessa? Quem percebeu uma situação dessa? E, gente, não tem que reclamar com o cursinho, não tem que brigar com o cursinho. O sistema é assim. Eles vão te dar toda a carga de conteúdo. O que é o prometido? São X horas que eu prometi para você? Então tá aqui, eu vou te dar X horas. E, meu amigão, se eu vou te entregar muito a mais do que você precisa, para mim, não tem problema, porque eu tô te entregando. Aí cabe a você analisar o que você vai estudar. Quem tem que ser o profissional do estudo é você. Lógico que não seria algo que nós gostaríamos que acontecesse, mas é o que acontece. E a partir do momento que você tem conhecimento disso, eu estou colocando uma responsabilidade grande em você. Porque agora você vai ter o senso de autorresponsabilidade. Cabe a você saber o que você tem que estudar. Porque quando você tem esse edital aqui mapeado, a gente fala verticalizado, você vai lá no edital agora e vai, bota no Excel, bota no Word, você vai riscar o que você estudou. E quando você for riscar, você vai ver os títulos que ele está te cobrando. Você vai pegar a legislação e vai falar, não, peraí, o professor está explicando tudo? Putz, que merda. Mas, enfim, deixa eu passar essas aulas, porque isso aqui não está no meu edital, e eu vou especificamente para aquele título que o meu edital está pedindo. Então, agora, a responsabilidade é sua, é sua. Olha a bomba que eu estou jogando para você. Até então, você estava estudando de uma forma, se der, beleza.
vou ver tudo aqui que o cursinho está colocando, mas não é assim, cara. Não é assim que você vai passar. Para passar, você assume o comando da coisa. Você é o responsável pelos seus resultados. Coloque no comentário. Eu sou o responsável pelos meus resultados. Escreve aí, escreve aí. Eu sou o responsável pelos meus resultados. Eu sou o responsável pelos meus resultados. Quando você escreve, você manda um comando diferente para o seu cérebro. Você assume aquilo não apenas falando, verbalizando, não apenas escutando. Quando você escreve, você assume um compromisso com você mesmo.